Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 28, disse Cristo: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e retorno para o Pai. Preste atenção, Cristo disse que ele veio do Pai e entrou no mundo. A pergunta que se levanta é: e quanto a nós, seres humanos? Quem nós somos? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Você sabe exatamente a resposta para estas questões? Não? Então me acompanhe através da leitura do livro de Salmos no capítulo 104 e no versículo 30, aonde diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. E se nós não somos o corpo e sim o Espírito, então automaticamente nós podemos entender perfeitamente que nós somos o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. Neste caso, quando Cristo afirmou que saiu do Pai e entrou no mundo, ele está se referindo exatamente a mim e a você. Por isso ele disse: eu saí do Pai e entrei no mundo. Outra vez eu deixo o mundo e retorno para o Pai. É sempre Cristo, é sempre este Espírito de Deus que entra no mundo e sai do mundo. É este Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, que é a sua verdadeira identidade. Pois Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Um ser humano é um apelido para quem você é, humanamente falando, neste lugar. Mas você nada tem a ver com o corpo. Então a sua verdadeira identidade é espiritual. Então você não é um ser humano, e sim o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Até porque, veja bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60, disse Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quando o Verbo se fez carne, ele assumiu a natureza humana. A natureza humana não possui vida em si mesma. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, pois o Verbo se fez apenas carne, meu amigo. Por isso você precisa despertar do Espírito, aqui neste lugar. Pois no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, acrescentou Paulo: por isto é que foi dito, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Sim, embora você esteja tendo uma experiência através do corpo, você se encontra morto espiritualmente, pois a sua verdadeira identidade é o Espírito de Deus. Pois é o Espírito de Deus que se reveste de carne. A carne é apenas a vestimenta do Espírito. Por isso, preste atenção, disse Cristo que ele entrou no mundo e outra vez ele estaria deixando o mundo, retornando assim para o Pai. E repito, o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Mas veja, preste atenção neste mistério. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó retorna ao pó, mas o Espírito retorna a Deus. Veja bem, se você é o Espírito que está no corpo, não há para onde fugir, não há como negar a realidade espiritual. O único Espírito que está no corpo é o Espírito do Deus vivo, pois Deus envia o seu Espírito para o corpo ser criado. Então, quando o pó retorna ao pó, o Espírito, que é o próprio Cristo, retorna a Deus novamente. Então, a história de Cristo entrando no mundo e saindo do mundo é exatamente a sua história, se repetindo de forma cíclica, desde o princípio para o todo o sempre. É sempre o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através da carne, pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 9, diz: o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Este lugar é o mundo dos mortos. Você é um morto, pois enquanto você for incapaz de se identificar através do Espírito, isso testifica contra você que você não possui vida em si mesmo. Pois a vida do corpo é o Espírito, e se você não é capaz de se identificar através do Espírito de Deus, eu sinto muito te informar que você se encontra morto espiritualmente. Neste caso, este é o mundo dos mortos. Você ouviu mal. Você, quando entrou no mundo, você entrou no mundo dos mortos. Quando você sair deste lugar, então você estará retornando à vida eterna. Foi ensinado ao contrário. O primeiro dia da sua vida neste lugar foi o primeiro dia da sua morte. Quando você deixar este corpo, você estará retornando para a vida.
Pois quando Cristo entrou no mundo, ali ele encontrou a morte através do corpo. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, disse Cristo: eu sou o que vive, mas eu estive morto. Quando foi que Cristo esteve morto? Quando ele se tornou carne. Quando o Espírito de Deus foi enviado, que é o próprio Cristo, ali ele se revestiu de carne. Ali ele experimentou a morte através do corpo, que é o que está acontecendo exatamente com você agora. Pois você é o próprio Cristo, tendo uma experiência através do corpo, através da morte. A morte é se identificar através do corpo, pois o corpo não possui vida em si mesmo. A vida do corpo é o Espírito. Se você não consegue se reconhecer através da pessoa de Deus, isto testifica que você se encontra morto, espiritualmente. Humanamente falando, você pode estar muito bem vivo, mas quem disse que a sua vida tem alguma coisa a ver com o fôlego de vida do corpo? Não, meu amigo. Você foi enganado. Repito, o que quer dizer que ele subiu? Quer dizer que ele desceu até os lugares mais baixos da terra. Isto é, até o mundo dos mortos. Você saiu do céu, pois você é o Espírito de Deus. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Quando o Espírito desceu até este lugar, ele desceu exatamente no mundo dos mortos. Você está tendo uma experiência através do corpo no mundo dos mortos. Esta é a verdade que a igreja oculta. Até porque, veja, preste atenção. No livro de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 6, diz: mas a que busca os prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. A pessoa que busca apenas satisfazer os desejos do corpo, embora esteja viva, na realidade está morta. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o primeiro e sou o último, disse Cristo. Cristo é o primeiro ser humano e o último. Por isto, é o Espírito de Deus que está tendo uma experiência através do corpo, e não o corpo que está tendo uma experiência através do Espírito. Não há para onde fugir. Tudo é Deus em manifestação. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Como assim? Deus ressuscitou o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo nem mesmo havia passado pela morte física do corpo, então o que foi que ressuscitou? Nada tem a ver com o corpo. O que foi que ressuscitou foi a identificação através do Espírito. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá passado da morte para a vida. E isto acontece aqui, através do corpo, não após estes corpos serem enterrados no cemitério. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. O despertar do Espírito de Cristo no homem é a ressurreição. Você passa pela ressurreição quando você passa a se reconhecer através do Espírito. Por isso, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, embora humanamente falando, o apóstolo Paulo ainda estivesse muito bem vivo, através do corpo neste lugar. Neste caso, a ressurreição do homem tem a ver com o despertar do Espírito de Cristo na carne. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz: assim como o corpo, sem o Espírito, está morto. Você pode estar muito bem vivo, humanamente falando, mas sem o despertar do Espírito de Cristo, você se encontra morto espiritualmente. E como a sua verdadeira identidade é espiritual, podemos entender perfeitamente porque disse Cristo: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Sim, por isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23, diz: e dizias, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Preste atenção, o corpo é deste mundo. Você não é deste mundo. Você é o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Repito, o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Agora, se você se identifica através do corpo, então Jesus está correto. Neste caso, você pertence a este mundo. Se você só consegue se reconhecer através do corpo, isso testifica que você pertence a este lugar, ao mundo dos mortos. Por isso, para finalizar, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através do Espírito de Deus é a vida eterna. Se reconhecer através da carne é a morte eterna.